vamos começar a gravação agora. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fala assim. Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então eu vou começar de trás para frente, né? Fala que a graça de Deus ela tem muitas formas. Amém? Então quer dizer, tem muitas maneiras, tem muitas formas de Deus agir, de Deus operar. Não é verdade? Tem muitas maneiras de Deus ele fazer. Deus não é só um talento, né? E ali não, ele tem várias maneiras. Então a graça de Deus ela tem muitas maneiras. E o que essa graça fez? Fala, né, irmãos, que nós recebemos os dons e esse dom nós temos que administrar. Amém? O que é um administrador, irmãos? Administrador é alguém que cuida. Não ficam, deixa eu falar assim em português, claro, é alguém que cuida de um setor, de uma empresa, de uma área, e não fica ninguém em cima, urubuzando. Um administrador, ele administra, amém? Claro que alguém, de vez em quando, né, vai ir até ele ali para ele prestar conta. Mas não tem alguém o tempo todo ali. Se alguém aqui é gerente, né, se alguém aqui trabalha alguma supervisão, na verdade, você presta conta, mas no dia a dia, geralmente o dono da loja não está ali toda hora, né, é verdade? Não está toda hora, mas é você que administra os outros funcionários, os outros colegas, na verdade. E de vez em quando, aí você sabe quando você vai e presta conta como é que está, se aconteceu alguma coisa. Isso é um administrador, não é verdade? Então, ele cuida de algo para alguém. E ele presta contas para esse alguém que é o quê? É maior. Quem é que deu o dom? Quem é que deu o cargo? Quem deu o cargo é superior a quem recebeu o cargo, né? Então, um jeito de falar de Deus, né? Se Deus deu o dom, então Deus é superior a quem recebeu o dom. Mas o que Deus vai fazer? Ele fala assim, agora você tem que administrar esse dom que tu recebeu. Tipo assim, é você que tem que fazer algo. É você que tem que... A palavra ministrar significa servir. Às vezes eu vejo uns, né? Agora eu sou ministro. Mas ministro significa servo, significa escravo. Não é verdade? É a mesma coisa. É alguém que serve. Eu sou ministro de louvor. Eu sou escravo do louvor. Eu sou escravo que ministra. Quer dizer, então, recebeu o dom. Deus fala, agora você tem que administrar aos outros como você o quê? Recebeu. Então, todo dom que eu recebo, irmãos, é uma forma de Deus... Ele fala assim, amar os outros através de mim. É forte isso. Né? Por exemplo, Deus me deu o dom de ensinamento. Não fui eu que escolhi, Ele me deu. Então, Deus ama quem precisa aprender, ensinando através do dom que Ele me deu. Né? Deus me deu o dom de pregação. É um dom, né? Não fui eu que pedi, Ele que me deu, eu sei que eu tenho. Mas Ele ama quem tem que ouvir a palavra através do dom que Ele me deu. Então, irmãos, olha que forte. Quando você não exerce o teu dom, olha que forte. Você priva Deus de demonstrar o amor para aquela pessoa. Ai, que forte, pastor. Eu falo, quer moleza? Vai comer gelatina. Então, você não faz mal só para você quando você não exerce o teu dom. Você faz mal para os outros, você até prejudica o reino de Deus. Lembra da parábola do espinheiro? Vai lá, figueira. Não, como é que eu vou largar os meus frutos aqui? Vai lá, parreira, videira, né? Lembra que eu peguei semana passada, né? Quem não tá vai ter que procurar a mensagem, que tá faltando uma peça. Não, como é que eu vou largar aqui né? Vai lá, oliveira. Não, como é que eu vou largar? Vai lá, espinheiro. Tá bom, é o seguinte, é o seguinte, todo mundo aqui debaixo da minha sombra, como ele falasse, né? E se não andar na linha, vai ser fogo de mim e vai acabar com todo mundo. Eita, né? E foi o que aconteceu, a gente viu lá o Abimeleque, né? Lá em Juízes 9.
Então, quer dizer, irmãos, é fazer o mal. Né? Então, não exercer o meu dom é fazer mal para os outros. Não exercer meu dom, irmãos, é uma forma de privar, nunca esqueça mais disso, de privar, né, aquela pessoa ali. Então, não faz mal só para você. Né? Igual o Jonas. Quando o Jonas estava escondendo o chamado dele, né? Deixa eu falar assim, ó, se ele se ralasse, o problema é dele. Mas ele estava, o quê, moço? Prejudicando os outros do navio que não tinham nada a ver com a história. Mas eles estavam, o quê, uns passando tempestade por causa do quê? Do Jonas. Tanto que depois que jogaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou, não é verdade? E Jonas depois, por um tempo, né, tomou vergonha e voltou a fazer o quê? O que Deus chamou. Podia falar da Miriam. Miriam ficou 7, porque ela começou a murmurar contra Moisés, né? Ela e o Arão, na verdade, mas Miriam foi, digamos, a cabeça da rebelião, né? Ela ficou 7 dias leprosa fora do acampamento e o pessoal ficou parado. Então o povo de Deus 7 dias ficou sem marchar por causa que a Miriam estava o quê? Em vez de exercer o dom de profetisa, né? De fazer lá como ela fez quando o povo atravessou o Mar Vermelho, de cantar, de tocar tamborim, a coreografia, né? A líder da coreografia lá, né? Não, ela murmurou, então ela atrasou os outros, que podiam ter ido, na verdade, durante 7 semanas, mesmo depois de ter pedido perdão. É Bíblia, não dá para rasurar. Porque de verdade Deus queria ensinar uma lição. Então está cheio de versículos da Bíblia, irmãos. E quando a gente se omite, aquele lugar não vai ficar vazio, vai vir um espinheiro. Foi assim que o pecado entrou no mundo, irmãos. Quando Adão, não é machismo não, tá? Mas o pecado não é de Eva. Né? O pecado não é de Eva, o pecado é de Adão. Onde é que ele estava, pastor? Ele estava do lado da mulher dele, quando a serpente começou a passar a conversa, na verdade? E ele comeu depois o fruto, depois que ela comeu, né? Não se estribuchou no chão. Come aí. Tá? E o pecado foi de Adão. Na verdade, Jesus não é a segunda Eva, Jesus é o segundo Adão. Não é machismo, não. Mas Deus deixou o quê? Para responsabilidade. Ficou vazio o reinado desse mundo, irmãos? Não. Lá em Lucas 4, o diabo fala o quê? A mim me foi entregue esse reino e eu dou para quem eu quiser. Não quer dar nada. Mas a parte de que foi entregue é o quê? É verdade. E a palavra fala em Provérbios, né? Que o negligente na obra é irmão do desperdiçador. Então não adianta, irmão, não tem para onde nós correr. Ou a gente funciona como Deus chamou nós para funcionar, ou nós atrasamos a vida dos outros, inclusive, e o reino de Deus. Quando eu cantar aqui, venha o teu reino, Aí Deus fala, tá, mas tu tá fazendo o que eu tô mandando? Não adianta. Tem que exercer o dom. Por isso que nós estamos pregando aqui há tantas semanas, né? Sobre a responsabilidade. Então, vamos ler de novo aqui o 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí que nós vamos ver que os dons, na verdade, são separados em 2 praticamente, né? Aquilo que você fala e aquilo que você faz. Porque fala aqui no 11, ó, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não é a tua palavra, ou o teu discurso, o teu coach, o teu marketing. É a palavra de Deus. Né? Então tem dons que é falar, é ensinar, é pregar, é orar, é interceder, é aconselhar. Basicamente são esses 2, né? Você vai falar, vai dizer, vai ensinar, vai mostrar, vai cantar. Pode ver. Né? E aí o outro fala assim, ó, e se alguém administrar, ou seja, né, alguém agir, administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, aquilo tem coisa que você fala e tem coisa que você faz. Então os dons praticamente são de falar e de fazer. Não é verdade? Fazer, né? E aí, para quê? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre.
Amém. Jesus falou, né, que o Espírito Santo ele viria, receberia do que é dele, ele glorificaria a Jesus. Se depois de um culto, irmãos, né, o teu olho estiver no pregador, das duas uma, ou você não entendeu nada, ou quem pregou não entende nada. Né? O pregador, o irmão do louvor, é apenas um ministro de Deus. A tua adoração tem que ser a quem você canta. Né? Aquela palavra ali, nossa, o pastor pregou bem. Amém, graças a Deus, que bom que ele pregou bem. Né? Mas você não vem na igreja para ver como ele prega bem. Você vem o quê? Você vem o quê? Para viver para a glória de Deus com o ensinamento que ele pregou. Então não dá para nós dar glória, né, para alguém. A gente fala isso muito para os jovens, né? Ah, nossa, olha os jovens, né? Você fez uma coreografia. Glória a Deus. Continua nesse caminho. Pronto. Amém, meus? Né? Esse dia o pessoal queria fazer ensaio. Eu falei assim, não, precisa tanto ensaio assim, tio? Aí entra naquilo que falava, é só saber administrar o tempo, não perde tempo com outras coisas. Ordem de pregar, ordem de dançar, vai dançar. Né? Pregar, você prega até no grupo lá da coreografia. Vai, é ensaio, é fazer, é repetir, é repetição, é se esforçar, não é verdade? Não tem necessidade de fazer. Se não aproveita bem, não adianta nada. Né? Então tem que ser o quê? Na direção de Deus. E se eu marquei um ensaio de 1 hora, eu não vou ficar aqui 45 minutos pregando para elas da coreografia. Como eu falei, pregar eu prego até no grupo. Gravo um áudio e prego. 1 hora é o quê? Vai lá, ensaia aqui, bota o louvor, faz assim. Amém? É fazer o que é certo na hora certa. Volto a falar, você não canta parabéns no velório. Né? Você não fala meus pêsames no aniversário. Então a gente tem que saber se comportar. Na hora certa, no ambiente certo. Então esse é o dom. Tem dom que eu vou fazer. Tu tem que falar, tu fala a segunda palavra de Deus. A glória é só para ele. Tu tem que fazer, né? Então você faz, mas a glória é para Deus. Não, tu é o bom. Bom nada. Bom é somente Jesus. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Amém? Não que não é, às vezes, reconhecimento. É bom às vezes o reconhecimento, mas não pode ser o quê? O alvo do reconhecimento. E muita coisa que Deus vai nos mandar fazer quando aparentemente não tem recompensa nenhuma. Né? Vamos ver de uma pessoa agora? Gênesis 24. Ah, moço, pelo amor de Deus, não precisa da ajuda dos obreiros para achar Gênesis 24, né? Abre lá em Gênesis 24. Eu pergunto para você, irmão, qual foi a última vez que você puxou 2.000 litros d'água com balde? Não, pastor, botei encher a piscina. Não é o que eu estou falando. Eu estou falando no balde. Pastor, já faz um tempinho. Um peixe desse tamanho, ó, o João Pescador aí. Nunca, eu duvido de qualquer um aqui, começando por mim, que tenhamos puxado 2.000 litros d'água só no baldinho. Se depois você já fez isso, depois vem aqui, eu quero dar um abraço a você, fala, meu ídolo. Duvido, não é verdade? Pior ainda, aí você bota uma moça a fazer isso. Meu pai, para tudo. Patrulha feminazi. Isso é errado! Lá, cancela ele, machismo. Vai ver se eu estou na esquina. Teve uma moça, irmãos, que fez isso na Bíblia. Qual é o contexto? Gênesis 24, o Abraão, ele manda o servo dele, o Eliezer, pegar 10 camelos, mas é entochado de coisa, né? Cheio de joia, de coisas muito preciosas. Ela falou o seguinte, ó, tu não vai arrumar esposa aqui, na nação cananeia. Você vai buscar lá na terra do meu pai, onde eu saí, na minha parentela, tal, né? E ele foi, o Eliezer foi com esses camelos mais carregado, apinhado de coisa, né? E foi com uma caravana. Quando ele chegou lá, ele tinha uma missão.
Aí o Abraão falou assim para ele antes, né? Ó, é o seguinte, tu vai chegar lá, tu vai falar com a moça da minha família. Se ela não quiser vir, tu tá desobrigado do juramento. Agora, se ela falar que ela vem, ó, esse aqui é o dote para ela, tá? Para a família dela. Então é o seguinte, tu traz ela. A gente sabe que essa moça é o quê? A Rebeca, tá vendo? E aí o servo chega lá, mas naquela região da Mesopotâmia, e aí ele faz uma oração ao Deus de Abraão, fala assim, olha, o senhor podia ajudar o meu senhor. Deixa eu fazer um voto com o senhor. Olha o voto absurdo. Né? Olha, a moça que eu disser, me dá água, e ela me der água, e eu não falar nada, e ela dá água para os meus camelos, lembra, só era 10. Essa é a escolhida. Mas meu pai, né? Olha aí, não sei se foi ousadia ou se foi fora da casinha. Eu sei de uma coisa, ele, falando com Deus, né? Parou de falar no coração, aparece essa mocinha. Vamos lá? Olha só, Gênesis 24, vamos ler aqui o do 15. Gênesis 24, 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então ela era o quê? Prima, né? Saía com seu cântaro sobre o seu ombro. 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Só fazer um adendo, né, irmãos? Aquele tempo era água, né, que você descia naquela corda, naquele balde, amém? Ou o poço era como fosse uma sanga, né, algo mais baixo. Você baixava mais ou menos uns 30 degraus. Então era mais ou menos uns 30 degraus para subir, para descer, e os 30 degraus com água, o que? Para subir. Lembra, irmãos? Era uma moça. Olha aí o exemplo das nossas mocinhas da igreja, ó. Ou para os moços da igreja, né? Vai lá. Olha só. 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Né? Você viu? Deixa eu beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. Nunca viu na vida. Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe beber. Ela serviu ele. E o que mais? 19. E acabando ela lhe de dar de beber, disse, irmãos, olha aqui está na Bíblia, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. 20. E apressou-se, viu? Não é a songamonga. Apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus. Lembra o que eu falei? Era 10 camelos, irmãos. Se você vai estudar um pouquinho, o camelo ele toma mais ou menos entre 130 a 200 litros d'água. De uma tacada só. Por isso que eu te pergunto, qual foi a última vez que você puxou 2.000 litros d'água de baldinho? E mais, irmãos, era uma moça. Uma moça. Não era, né, uma mulher madura, não que, né, fosse menos, né? É uma moça. Mas ele pediu água para os camelos? Não, ele falou em oração. Ó, eu faço um voto com o senhor. É uma prova, viu? Ela vai dar água para mim e vai dar para os meus camelos. Mas o que deu na cabeça daquela guria? Ah, vocês também querem... Ela volta e fala, moço, faz aí quantas viagens ela subiu, desceu 30 degraus, subiu 30 degraus, botava ali, cabia mais ou menos uns 20 litros por balde, né? Botava ali e o camelo já em 2 minutos. O camelo, mais ou menos, ele bebe, ali, né, rápido, né? 100 litros é rapidinho.
nem acabou, já tô com sede. E ela foi até que todos eles beberam. Vamos fazer uma média, não, que todos beberam 200 litros d'água aí, no mínimo, né? Ou digamos que no mínimo 100, mas mesmo assim, é muito alto. Aí eu pergunto para você, ela conhecia ele, irmão? Nunca viu na vida. Ela sabia que estava cheio de joias ali? Ah, tá. Eu já tinha roubado tudo. Ainda mais se passasse por Brasília, né? Chegava lá, até assim os cascos do camelo, até a água do camelo tinha roubado, né? Tinha desviado. Não. Ela não sabia. Ela sabia, irmãos, que aquele homem ali tinha um casamento para ela com Isaac? Não. Então você viu? Ela deu água para os camelos que um dia seriam dela. Ela tinha uma recompensa, ela sabia, faz isso e tu ganha aquilo, né? Porque os entendidos falam assim, não, o ser humano ele gosta de recompensa. Às vezes é melhor você pegar uma meta muito grande, dividir em pedacinhos, para que o ser humano se incentive. Deus fala assim, ó, não tem incentivo, filhinha. Tu nunca viu o cara na vida. Ou seja, por que ela deu água para ele, irmãos? Só pelo simples fato de fazer o bem. Só pelo simples fato de fazer o quê? O bem. Ela era, né, irmã do Labão. Labão discor. Não precisa nem apresentar Labão, né? Ela não era perfeita, mas Rebeca tinha muitas falhas. Mas olhamos o coração de serva dela. Amém? Depois ela voltou para casar com Isaac. Ela ficou o quê? Seria hoje bilionária, não é verdade? Não tinha uma recompensa. Então, às vezes, eu fazia uma coisa porque eu vou ganhar algo em troca. É bom, me motiva. Mas e quando Deus manda eu fazer alguma coisa só por fazer? Né? A palavra fala que se eu não for fiel naquilo que é dos outros, quem dará aquilo que é meu? É verdade? Então, isso aqui é um incentivo, moço. É fazer o bem por fazer. Agora, vamos ver outra pessoa. Vamos lá? Ruth. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente vê o nosso jovem todo um songo, banadão. Tem que ser mais esperto, gente. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero me jogar no sofá. Eu morro. Vai acordar. Né? Falta isso. Está faltando isso nessa igreja. Ruth. Ruth capítulo 2. Amém? Ruth dispensa comentários. Amém, irmãos? Você sabe que ela viuvou. Aí ela teve a primeira prova, né? Volta lá para tua família. Aí era ela e a órfã, né? Aí a órfã beijou, toda aquela ensaboação toda. Você fura o dedo na folha da Bíblia até pegar diabetes, né? Aí voltou embora. O que adianta? Né? Agora a Ruth falou o quê? Não, mas a senhora não me insista para te deixar. Aonde tu for, eu vou ir. O teu Deus será o teu Deus, o teu povo será o meu povo. A gente vê isso muito em volta de casamento, né? Mas não foi de um casal, foi de uma sogra, de uma nora para uma sogra. Né? Aonde tu for, eu vou ir. Aonde tu for, eu vou. E não me obriga que outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Aí a Noemi viu que não tinha, né, como insistir, voltou. E ela voltou, irmão, sabe para quê? Para ser mendiga lá em Judá. Naquele tempo, irmãos, a lei dizia assim, ó, que quando você colhesse um campo, o que caísse no chão, e as extremidades, irmãos, não era, se caiu no chão não era para você juntar. E as extremidades do campo, irmãos, não era para você colher. Por quê? Porque daí os pobres, os mendigos iam lá o quê? Iam debulhar. Lembra que tem aquela passagem que os discípulos estavam debulhando trigo? Né? Isso aí. Então, era isso que ela fazia, irmãos. Ela foi para mendigar. Para sustentar, a teu respeito, uma velha que nem sogra não é. Porque sogra, não é? Sogra enquanto o filho estava vivo. Morreu não é mais nada. Ela podia casar de novo, né, com quem quisesse. Mas ela diz, não, eu vou cuidar dela. Irmãos, ela foi para ser mendiga, né, em Judá. Olha que forte, meus. Ela foi para isso. E aí, começou a aparecer lá, né? E o povo tá ruim de vida, né? Ei, que sacrifício para achar Ruth e Jesus, amado. Se eu perguntar como é que foi a Mega Sena, é capaz de falar,
Anota os números, pastor. Eita, olha no telão ali. Ruth. Mas olha só, irmãos, depois que o Boaz apareceu lá. Ruth 2, versículo 5. Depois disse a Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre o segador e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, né, os molhos, após os segadores. Assim, ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em... O senhor, ô Boaz, essa mulher tem sangue nos olhos. Ela só foi para casa, ela sentar um pouquinho, ela está o dia inteiro aqui. Amém? Olha as feminazes também. Fala mal dela. A mocinha puxou 2.000 litros d'água. Uma mulher ficou de sol a sol, pegando, né, as espigas. Aí eu volto a falar, irmãos, Rebeca sabia quem era aquela pessoa? Não, mas ela foi o quê? Recompensada. Ela fez o bem só por fazer o bem. Amém? Ela era desse jeito. Que Deus abençoe nossos jovens que casem com pessoas assim e as nossas jovens solteiras que sejam pessoas assim. Porque a beleza um dia passa. A Bíblia fala que a vaidade, né? A formosura é passageira. Mas a mulher que... O homem também, né? Mas a mulher que teme o Senhor será o quê? O quê? Tá tão ruim assim de provérbio. Meu Deus, tem que fazer a grade nesse lugar. A mulher que teme o Senhor será o quê? Louvada. Provérbios 31, gente. Né? O homem também, né? Então, quer dizer, olha que exemplo. A Ruth é a mesma coisa, né? O Boaz, irmãos, ele era um remidor. O que é o remidor? Naquele tempo, né? Se alguém estava em dívida, né? Podia vir um remidor, que era um parente rico, e comprar aquela pessoa, né? Comprar aquela dívida, amém? Como ele, na verdade, ele era o segundo remidor, né? Porque o primeiro remidor, ele não quis nada com a Ruth, né? Mas Deus conduziu exatamente aqui para o Boaz, amém? O Boaz, irmãos, para quem não sabe, ele era filho de um homem chamado Salmão. Talvez você não conheça Salmão, né? Mas a mãe dele você conhece. Raabe. Outra mulher também, o quê? Que quando foi para o povo, Deus não pensava que ia ganhar nada em troca. Só entrou na linhagem do rei Davi. Só isso. Eu podia falar os 3 R, né? Rebeca, Raabe e Ruth. Né? Olha só que legal, né? E ela começou então a fazer o bem. E aquilo chamou a atenção do remidor, o Boaz, amém? Né? Mas vamos lá? E aí, só para terminar aqui, ó, eu vou dar um salto para o versículo 11 só. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não... Tipo assim, ó, eu estou conhecendo a tua fama, viu, Ruth? Eu ouvi falar muito bem de ti. O que mais? Olha que lindo no versículo 12. O Senhor galardoe, recompense, amém? O Senhor galardoe o teu feito. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Olha que coisa linda, amém? Tu venha buscar socorro debaixo das asas de Deus, que Ele recompense tudo o bem que tu fez para a tua sogra. Amém? Que Ele abençoe você ricamente. Olha só, né? E aí o 13, disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Não, depois ela tornou-se uma das senhoras. Traduzindo, ela foi mendigar no campo que depois foi dela. Ela foi trabalhar com os servos que depois um dia o quê?
estavam para servir ela. Ela sabia disso, irmãos? A única intenção dela, eu vou mendigar para não deixar a minha sogra, né? Sogra, modo de falar, né? A minha sogra e eu morrer de fome. Qual é a recompensa que ela teve? Qual a motivação? Volto a falar, é fácil eu fazer uma coisa porque eu vou ter um resultado e eu sei que eu vou ter. Agora, irmãos, caráter de devoção a Deus é exercer aquilo ali sem saber se eu vou ter recompensa. Que a minha recompensa é o quê? É apenas o servir. Amém? Então, muitas vezes a pessoa desiste por quê? Porque às vezes ela vai achando que Deus vai, igual Naamã, vai fazer assim, vai fazer assim. Aí chega e fala assim, meu filho, nada disso. Ah, desanimei. Claro que desanimou, você não olhou a recompensa correta. Não é verdade? Então, é exercer o dom que Deus te deu, irmãos. Vai haver uma recompensa. Né? Vai haver uma bênção da parte de Deus de você fazer o quê? O bem. Amém? Mas muitas vezes aquela recompensa não vai estar visível no primeiro momento. Ah, a Rebeca teve sorte. Sorte? Uma guria que buscou 2.000 litros d'água de baldinho. Isso é sorte? Ah, Ruth teve sorte. Sorte? Uma mulher que largou a família dela toda lá na outra terra para vir mendigar numa terra estranha, para não deixar a velhinha e ela morrer de fome. Se chama isso de sorte? Eu digo uma coisa, irmão. Sorte é o esforço que os outros não veem. Ninguém viu, mas Deus viu e recompensou. Ah, esse aí teve sorte. Sorte é o esforço que ninguém vê no particular. Só que tem sorte, pastor? Acredito. O que é sorte, pastor? É trabalhar no particular. Vamos terminar? E ele nos dá uma motivação? Tá tão boa a palavra, né? Mas vamos lá para Lucas 22? Lucas é um pouquinho mais fácil de achar. Sorte é o trabalho que os outros não veem que você teve. Ah, que lá passou no concurso, teve sorte. E as horas que ele ficou estudando? Não foi jogar bola, foi dormir tarde. Ah, que lá teve sorte, lá que é o queridinho. E os anos que ele foi fiel ao patrão naquela empresa. Às vezes trabalhando até mais. É sorte? Eu não creio em sorte. Eu creio em trabalho duro para Deus. Lucas 22. Olha só, irmãos, o que Jesus fala aqui para nós. Lucas 22. 22, 24. Lucas 22, 24. Fala assim. Lucas 22, 24, né? Esse dia eu lembrei agora do irmão Erlon, né? Aquele que faz louvor lá, né? Ele dizia, né? O pai dele falava, não desiste, que tu quer ir cantar para Jesus, né? Hoje todo mundo fala assim, nossa, né? Me adiciona no Face, me adiciona no Instagram. O irmão Erlon tá gravando aqui. O irmão Erlon é uma bênção. Oh, que bênção. Mas e as aulas que ele fez de música, de afinação da voz? Eu falei, mano, vai estudar. Você quer fazer louvor, vai estudar. Bota a alma no que está cantando. Ele foi. Aí depois é fácil reconhecer, né? Ah, o irmão ali toca teclado bem. Tá, mas e as horas de treino muitas vezes tem, não é verdade? E a insistência, e a busca, e a curiosidade, não é verdade? Então, eu lembrei dele, né? Depois é fácil dizer, o irmão é uma bênção. Amém? Né? E fazia muitas vezes, amém? Né? Então eu lembrei dele agora. Não que os nossos não sejam abençoados, né? Mas eu lembrei dele. Lucas 22, 24, fala assim, ó. Lucas 22, 24. E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade, sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Isso aqui em todas as áreas, não é mesmo? Né? O maior é como o menor. E quem governa, como quem serve. Aí o 27 ele fala, pois qual é maior?
quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ou seja, o Senhor senta na mesa e o servo fica de pé. Lembra que eu preguei esse lado do Abraão, né? Deus e os anjos sentaram ali para comer e Abraão ficou de pé. Amém? Olha aí, quem está de pé na hora do culto, irmãos? Os obreiros e o pastor. Então, quem é maior que os obreiros e o pastor? O povo. Porque ele falou que quem está na mesa sendo servido é mais importante, é maior do que quem está de pé o quê? Servindo. Então, onde é que está o orgulho? Onde é que está o peito de pombo? Né? Onde é que está a pose do pavão? Entendeu? Cadê? Não tem motivo para orgulho. Ah, Deus me deu mais. Não, Deus te fez um servo maior. Você cuidava de 5 minas, né? Moça, tá? É mina, né? 5 minas, agora você cuida de 10. Oh, porque modéstia à parte, né? Eu mereço. Cara, tu é um escravo que ganhou mais trabalho. Cadê o orgulho disso? Não, mas é porque eu sou maior. Você, coitado. Eu entre vós sou como aquele que serve. Amém? Então, você viu, irmãos? Deus fala assim, ó, que quando você dá algo para alguém, como eu falava no começo da mensagem, Deus está amando aquela pessoa através de você. Você privar o teu chamado é privar Deus de amar aquela pessoa por você. Ai, que radicalismo, senhor. É Bíblia, irmão. Mas o que mais? Mas agora eu sou orgulhoso? Assim como não combina diabo bonzinho, também não combina crente orgulhoso. Simplesmente não tem como. E para terminar, nós vamos fazer aqui já a Santa Ceia. Para quem está em casa, né? Hoje é domingo de Santa Ceia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Pastor, o senhor falou que hoje não é na Bíblia, né, pastor? É que o povo está com fome, acho que já de jejum. Aí eu tenho que dar um pouquinho mais de comida. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Eu falo para os meus alunos da grade. Eu não estou aqui formando gente acomodada para sentar no sofá, olhando no diplomazinho falar certificado. Eu estou formando servos. Gente que está aprendendo aqui a teologia saudável para servir a igreja. Eu falo isso o ano todo para eles. Né? Não adianta só dizer eu tenho curso. O que você faz com aquele curso? Amém? Ô, pastor, eu tenho um monte de curso de teologia. Você não pega nem uma vassoura na igreja, o que adianta ter os cursos de teologia? Te fez o quê? Eles não pegam um folheto para evangelizar uma alma na rua. O que adianta os teus cursos de teologia? O que adianta? Os teus cursos de hermenêutica, exegética, para que serve? Não pega um panfleto, às vezes, para entregar para uma pessoa na praça. O que adianta os teus cursos? Não serve para nada. Agora, se isso te faz um servo mais capacitado, aí serve. Amém? Então, todo dom que Deus me dá é para ser o quê? Um abençoador. Vamos lá? Coríntios 14, e a palavra fala sobre isso. Ó. Coríntios 14, versículo 12, fala assim: assim também vós, como desejai dons espirituais, o que é para fazer? Procurai sobejar neles. Você viu? Sobejar é sobrar, é abundar, é ter muito. Para quê? Para a edificação da... Para quê? Edificação da... Não é uma competição de quem prega melhor. É uma questão de quem serve melhor. Não é uma questão de quem tem mais isso, aquilo, outro, canta melhor, toca melhor, é melhor. É uma questão aqui de quem adora melhor. Leva o povo a sentir Deus no louvor. Não é uma questão sobre quem tem posição tal, posição XY. É o quão servo eu sou com aquela posição que Deus me deu. A palavra fala, tu quer crescer, filho? Tu pode crescer. Tu quer pedir dom para Deus? Tu está liberado para pedir. Só que assim, ó, pede bastante. Para quê? Para a edificação da
De novo, é sempre pensando nos outros. É sempre pensando nos outros. Então, para edificar o que? A igreja. Então, cada um é um membro do corpo de Cristo, também. Mas cada um vai ser cobrado individualmente. O que fez com esse dom? Eu enterrei, pelo menos eu não perdi, pastor. Quem enterra o talento é servo mau e negligente. Só ouviu do Senhor, servo bom e fiel, quem multiplicou. Está na Bíblia. Mateus 25. Né? Então, eu não vou só manter, eu preciso que multiplicar. Eles falam assim, tu quer dom? Então, que sobre dom para você. Mas é para você edificar o que aí? Eu falei, né? Pastor, eu tenho curso de teologia. Tu faz o que com esse curso? Só diz que tem? O pastor falou errado. Segundo a regra da exegética, da hermenêutica, tu faz o que com essas regras? Você trouxe quem para a igreja com essas regras? Porque tem gente que às vezes é avaliador do pregador. Veja bem, pastor, o senhor falou que o Camilo bebe ali 200... Mas veja bem, ele na verdade... para. Eu não estou aqui pregando minha mãe para o povo. E você cheia de informação sobre Camilo, faz o que com essa informação? Não trouxe ninguém para a igreja muitas vezes. Estamos menos papo e mais serviço. Amém? Qual é o teu chamado? Fala assim, meu irmão, não sei qual é o teu chamado. Fala aí, gente. Mas é para servir. Amém? Então, para aqui essa palavra, tá? Deus abençoe você de casa, depois você me procure, tá? E aí eu te dou o endereço da Igreja da Graça mais perto de você, em nome de Jesus.